Salve, salve, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast, Contraponto Podcast, nessa nova fase nossa, né? Segundo ano, e trazendo cada vez mais novidades, mais polêmicas e mais contribuição para a sociedade. Hoje, nós vamos ter um tema importantíssimo para ser tratado aqui, que é a mudança do Código Civil. As alterações que estão por vir, que vão mexer com toda a sociedade, vão mexer inclusive com o trabalho do advogado, vão trabalhar várias partes da nossa sociedade, a parte íntima, a parte contratual, uma série de coisas, ligado à internet, à informação. Programa imperdível. Hoje comigo aqui, Dr. Saulo Luna não pôde comparecer, né? Um abraço para ele aí, que está no próximo, estará junto conosco. Dr. Rafael Ramos, nosso colega, companheiro aqui, está aqui presente. E também o Dr. Matheus Alves, professor universitário, diretor da ESA também, e vai estar aqui nos ajudando, especialista da área, para acrescentar ainda o nosso conhecimento, tendo em vista que é coisa muito nova, que vai estar vindo para todo mundo, vai mexer com a vida de todo mundo. Dr. Rafael Ramos, seja bem-vindo. Boa noite, doutor Claudemir. É sempre muito prazeroso estar aqui com vocês, mais uma noite, mais um programa. Como o doutor bem disse, aqui é a nossa segunda temporada e a gente continua trazendo aí sempre convidados de muita qualidade, né? O doutor que é professor universitário, a gente sempre se esbarra ali pelos fóruns da nossa querida comarca e agora é um prazer estar aqui mais uma vez compartilhando o espaço com o doutor. Então hoje o nosso tema a respeito é do anteprojeto, a respeito da reforma do Código Civil. Né? Eu sempre gosto de brincar que nós da sociedade, talvez a gente nunca passe por alguma outra área do direito, talvez a gente nunca precise, por exemplo, estar vinculado a uma questão penal. Mas em relação ao direito civil, é impossível não estar vinculado. Exatamente. No nosso dia a dia, o direito civil ele regula completamente a nossa vida, completamente o nosso dia a dia. Desde quando você acorda, vai na padaria comprar um pãozinho, né, para o seu café da manhã, o direito civil já está te acompanhando. Já está, de certa forma, estipulando um contrato de compra e venda, já que você está adquirindo um produto de um mercado. Não é mesmo? Nos seus relacionamentos mais íntimos, no seu casamento, no seu relacionamento com a sua família, o Código Civil está ali inserido. Então, é um assunto que é muito, mas muito relevante, independente de quem seja você que está em casa nos assistindo. Então, eu vou abrir aqui a palavra para o nosso doutor, para o nosso convidado, doutor Matheus. Fale um pouco sobre você, seja bem-vindo, é muito importante sua presença aqui, agradeço, sei que sua agenda é lotadíssima, né? A gente até tentou marcar outros dias, mas a agenda não fechava. Muito obrigado pela sua presença, fala um pouco sobre você, sobre sua história, suas experiências, fala pra gente aí, se apresenta, doutor. Bom, olá pessoal, primeiramente gostaria de agradecer aos anfitriões aqui do Contraponto Podcast, Dr. Claudemir, Dr. Rafael, também mandar um abraço para o Dr. Saulo, meu amigo, né, que hoje não pôde estar aqui presente, mas faz parte desse time de peso. E inicialmente agradeço a vocês tanto a acolhida quanto ao convite para a gente poder estar debatendo esse tema tão relevante, né? Eu, enquanto professor universitário de várias das matérias que compõem o quadro de Direito Civil, a gente já vem tentando promover com os nossos alunos da universidade essas discussões, ao mesmo tempo que a gente transmite como as coisas acontecem agora, a gente já vem tentando transmitir como aparentemente pode ser que venha ocorrer de acordo com esse anteprojeto, né, de reforma. E como o Rafael muito bem pontuou, Claudemir, direito civil a gente não consegue escapar. Não dá. Todo mundo está dentro do direito civil. Eu, nas minhas aulas de direito de família, inclusive, eu sempre falei essa frase. Falei, você pode passar a vida inteira sem precisar de um advogado criminalista, e a gente até torce no fundo que realmente não precisa. Você pode passar a vida inteira sem ter alguma relação de trabalho, né, que precise, um tributarista, mas do civilista você não escapa. Impossível. Você não escapa. Então, a gente fica muito satisfeito de poder estar debatendo essa reforma tão esperada, né? Também gostaria de mandar um abraço inicialmente para o nosso presidente Felipe Stefan, já que você mencionou, né, que estamos agora tendo a oportunidade de estar à frente da Escola Superior de Advocacia, aqui da nossa subseção, buscando fazer eventos tanto presenciais quanto virtuais das mais variadas formas, das mais variadas áreas, e isso só é possível, sem dúvida, por parte do apoio do nosso presidente e de toda a diretoria, a quem eu agradeço já de antemão publicamente.
E estamos à disposição para a gente bater esse papo sobre vários, ou pelo menos sobre alguns dos vários temas Exato, que a gente porque tem, são né? tantos que não nesse consegue se projeto aí. esgotar no dia de verdade. hoje. A gente vai ter que fazer um outro complementar. A nossa pra gente discussão poder- já se inicia aí, é por onde começar. De tanta coisa, né? De tanta informação que nós temos a respeito desse anteprojeto. A gente pode começar, doutor, em relação às mudanças relacionadas aos condôminos e os condomínios, né? Parece que o direito da propriedade começa a ser afetado já nessa mudança, aonde o proprietário de um condomínio, de uma parte do seu apartamento, da sua casa que mora no condomínio, ele pode chegar ao ponto de ser excluído do condomínio por mau comportamento, né? O senhor chegou a ver, a analisar essa perspectiva? Vi sim. Só é interessante, antes de a gente falar propriamente sobre isso, Claudemir, só para a gente até poder contextualizar Sim, para o pessoal que pra está quem tá em nos casa. assistindo, que essa reforma do Código, que evidentemente, né, vai ter pontos positivos, eventualmente pode ter um outro ponto negativo, mas ela é fruto de não somente do trabalho da comissão de juristas que o Senado instituiu para se discutir, juristas, né, de peso, notório saber, de peso, cada um no seu ramo do direito civil, mas também de um fato inédito, que é a participação efetiva desde o tempo do anteprojeto, muito antes de chegar na questão legislativa, dos parlamentares votarem disso, da participação efetiva da sociedade civil. Porque foram mais de 500 sugestões e propostas encaminhadas pela sociedade civil, através de instituições ou de pessoas físicas também. Representantes de classe? Representantes de entidades de classe, para alteração de artigos no Código Civil. Não à toa, a gente vai ter cerca de 500 artigos aí, totalmente diferentes do que a gente tem hoje em dia em vigor. Então, é importante a gente ter em mente que, ao menos o anteprojeto que a gente tem até agora, ele parte de uma contribuição da sociedade que eu vislumbro como muito positiva, seja qual for o resultado final, né, que isso venha a acontecer. Mas também necessária, porque o nosso projeto, o nosso código atual, como vocês bem sabem, ele é de 2002, mas é um projeto da década de 70. Exatamente. Quando Ele o já Brasil- chegou morto, Ele já chegou. sem representar o desejo da sociedade. Porque, obviamente, né, que as transformações da sociedade acontecem, hoje em dia, então, muito mais dinamismo do que antigamente. Mas a gente há de concordar que um projeto de 75 ser aprovado em 2002, muita coisa já chegou defasada. Já chegou. E de 2002 para 2024, o mundo também é outro. Não é Exatamente, mais o mesmo. verdade. Né? Então, a gente vê com muita positividade, ao menos, essa necessidade de discussão. De fato, a forma como foi feita a questão técnica dos debates, não sei se os doutores puderam acompanhar, mas era de um nível muito alto. Sim. Você tinha ali realmente a nata, a nata dos doutrinadores, né? Você tinha ali ex-juízes, ex-embargadores, professores civilistas, professores renomados, escritores de grandes livros. Então, até entre eles, entre o lado mais culto da nossa sociedade, teve discussão. Teve um que achava que deveria seguir por determinado ponto, teve um outro doutor que discordou daquela proposta anterior. Então, dentro desse primeiro debate do chamado anteprojeto, dessa comissão, né, a qual, como o doutor bem disse, ainda vai precisar passar pelo nosso Congresso, né, pelo nosso Senado, para avaliar se será reformado ou não, se vai seguir adiante para uma possível sanção presidencial. Mas de início nós tivemos uma qualidade excelente e muito alta ali. Agora, o que o pessoal de casa precisa entender, mais uma vez pontuando, que é importante, porque nós tivemos diversas fake news rolando por aí, acho que a gente vai poder comentar algumas delas por aqui também, mas de início já entenda, é apenas um anteprojeto, ainda está em discussão, vai ser formado ali um modelo legislativo para que se possa realmente ter validade jurídica ou não. De início, são ideias, discussões. Que podem ser modificadas. Sem dúvida, né? Até porque Ele está aberto para isso. nossos e é o que nós parlamentares estamos estão aqui. aí também. Pelo menos deveriam estar aí para isso, né? Né? Nós elegemos, não Nós podemos elegemos reclamar. pra isso. Não, sem São dúvida, nossos sem representantes. Mas como o Glaidemir, né, anteriormente nos perguntou, a questão do condômino, né? Vamos iniciar, então, por esse tema, que é um tema que é muito importante da gente falar, penso eu, porque no dinamismo da nossa vida hoje em dia, praticamente todo mundo vive em um condomínio. Sim. Então, essa vida, né, essa Questão questão de segurança, uma série de coisas. Exatamente. A própria reconfiguração da vida de sociedade, né, ajudou nesse boom nas últimas décadas da relação do condomínio.
Então tá aí um tema que a princípio pode parecer simples, mas que interfere realmente na vida privada de cada um de nós. E uma das questões mais interessantes nesse ponto, que o anteprojeto de lei nos traz, é, como você mencionou, a possibilidade do condômino antissocial ser excluído do condomínio. Ou seja, dele, de forma temporária ou até mesmo permanente, a depender, definitiva, perder a sua propriedade daquele determinado bem. Obviamente, ele permanecendo, tendo os poderes, propriedade de dispor, de alienar, né? Os atributos relativos à propriedade, mas não de viver ali. Ele é excluído da convivência. Condomínio. Exatamente, ele é excluído da convivência. Porque hoje, o que a gente tem, na verdade? A gente tem a possibilidade de aplicação de uma multa em até 5 vezes a taxa do condomínio, para o condômino que é deliberadamente declarado como antissocial. E essa multa, que se inicia em até 5 vezes o valor do condomínio, pode se chegar até 10 vezes a depender da reincidência dele. Então, hoje o que a gente tem, na verdade, a nível de penalidade para o condomínio antissocial, é isso aí. O que é que o anteprojeto vem trazendo para a gente? Isso permanece, é claro, mas passando até essa possibilidade, se as multas não derem jeito, não derem resultado, o que é que vai ser feito? Existe agora a possibilidade da Assembleia de Condomínio votar pela exclusão desse condômino da vida ali naquele condomínio, obviamente, após o voto, né, a decisão, sendo referendado por decisão judicial. Né? Vai ter que haver decisão judicial confirmando isso aí, ele pode vir a ser excluído da vida em condomínio. Era um pleito antigo, mas que até então não fazia parte da nossa legislação, né? Eu acho engraçado, né, porque essa vida em condomínio, ela traz momentos complicados, né, que colocam em risco a coletividade, mas também trazem questões muito engraçadas. Né? Eu me lembro, no meu condomínio, na época da pandemia, tinha uma multa de quem entrasse na piscina de R$100. E tinha um condômino que ele não abria mão. Ele chegava à noite, pulava na piscina e tomava banho. Aí ficava todo mundo lá olhando ele nadando. R$100 eu pago. Para lá, para cá, para lá, para cá. E ia embora. Aí depois, piscina de novo. Ou seja, ele não estava nem aí ligando para aquele fato. Né? Então, quer dizer, a punição financeira, nem sempre ela é o meio coercitivo de você frear a pessoa. Mas quando você tira dela o poder de ter a propriedade em suas mãos, gerenciar aquilo dali, porque ele vai ter que alugar, ele vai ter que vender, né? Ele vai ter que fazer alguma coisa, né? Para poder, de certa forma, fazer o quê? Não perder o investimento que fez. Porque vai ser uma restrição notória à plenitude do seu direito de propriedade. Exatamente. Você tem o seu direito de propriedade, ok, mas não vai poder desempenhá-lo de forma plena, se isso ocorrer. Exatamente. E o doutor relatou a questão do aluguel, o que também me remeteu a uma outra mudança que nós tivemos agora, né? Quem aqui já nunca utilizou questão de aplicativos? Tem pessoas pela Airbnb, até pelo Booking também, outro bastante famoso. Nós também tivemos uma recente alteração aí, que pode vir, né, a trazer essa alteração. O doutor pode comentar um pouco sobre isso? Não, com certeza. O que acontece hoje, na verdade, né? Quando a gente está falando dessas locações, que sejam as locações atípicas, que são chamadas, né, por Airbnb, por Booking, de dias. Hoje, na verdade, o condomínio, ele tem que, se ele é silente, entende-se que o condômino pode utilizar disso. É permitido. A proposta da alteração é que as convenções de condomínio passem a ser expressas quanto à permissão para que isso ocorra. Ou seja, vai partir do princípio que não pode, desde que a convenção de condomínio autorize. Aí sim você vai poder permitir. Então teve uma inversão. Uma inversão. Atualmente, se você tem um silêncio na convenção do condomínio, é permitido. Você pode usufruir e alugar da forma que bem entender. Mas com o anteprojeto, se por acaso vier a vigorar, nós temos então a inversão. É necessário que o condomínio preveja expressamente na sua convenção que seja permitido. O silêncio vai se dar a entender de que não é permitido. Vai ter que ser expresso. E a justificativa disso é até uma justificativa plausível, se a gente pensar do ponto de vista da coletividade como um todo mesmo. Sim. Porque, querendo ou não, se você tem um prédio ali que ele é eminentemente residencial, e você tenha uma ou outra unidade que faça esse tipo de locação, a gente há de ponderar
sopesando valores aí, que não é todo condômino que vai querer um entra e sai de gente que você não sabe quem é. Exatamente. Né? Porque um dos pontos positivos da relação de condômino, quando você vive ali em condomínio, é a questão da segurança. Você tem um local cercado, um local que tem ali segurança, tem porteiro. Então, você se sente confortável com aquilo. É muito comum, digo por experiência própria, meu próprio condomínio, né? Você tem um play, piscina, sala de jogos, brinquedoteca para criança, e é normal até que os pais não estejam presentes, uma criança com um pouco mais de idade, e deixem de seus filhos brincando tranquilamente pela área do condomínio. Mas se você coloca uma locação no estilo Airbnb, que a pessoa passa um dia, no outro dia já é outro, na outra semana já é uma outra pessoa, você perde essa tranquilidade. Quem garante que um estranho, uma pessoa que não costumeiramente está ali no convívio daquelas pessoas, possa descer no play, possa furtar um objeto, falar com alguém, ter acesso a uma piscina? É algo que é de se acesso pensar. a um outro apartamento. A um outro apartamento. Né? Você se sente tão seguro que muitas vezes a porta da sua casa você deixa até aberta. Exatamente. Não passa nem a chave. Quantas pessoas sabem notoriamente que deixa a chave debaixo do tapete da porta? E mais um detalhe. Condomínios como esse, é muito comum que você tenha digital para entrar. Então, o proprietário ele tem que ficar atento a isso também, quando ele aluga para uma pessoa estranha pelo Airbnb. Ele tem que ficar atento a sempre estar indo procurando a administração para poder reverter aquela autorização de entrada. Então, é algo que faz sentido isso. Não, faz sentido. E, sem dúvida, necessita de uma regulação, porque se a gente pensar, por exemplo, no caso de uma cidade como o Rio de Janeiro, que é o nosso cartão postal internacionalmente falando quanto a turismo, né? Isso vai trazer, sem sombra de dúvida, um impacto muito grande. Claro. É diferente da gente falar como campus, por exemplo. Né? Então, você, evidentemente, tem que ter uma regulação nesse sentido, porque vai afetar, querendo ou não, a economia de muita gente. Com certeza. Claro, com certeza. Várias pessoas, por exemplo, assim, se tem a parte hotéis, né, que a pessoa compra, já com o objetivo de deixar para a administradora, né? Tem grandes grupos aí de hoteleiro que tem pessoas físicas que compram, né, e deixam ali alugando. Hoje em dia, as pessoas, por exemplo, têm apartamentos com o objetivo de fazer esse tipo. É muito mais rentoso, Do que alugar muito mais mensal. rentável, né? A gente pode Sem dizer. dúvida. Porque, por exemplo, assim, você vai alugar um apartamento para passar um dia lá, você vai pagar R$200. Se ele alugar todos os dias, a gente está falando de R$6.000 por mês. Não é qualquer apartamento que é alugado por R$6.000 no mês, né? Então, quer dizer, é extremamente rentável para quem está colocando ali para alugar, né? Não, sem dúvida. E essas questões também, acho que é importante a gente trazer também para o pessoal de casa, um ponto de que a questão do Airbnb vai passar a ser regulada. E a questão do condômino antissocial, antes para isso, também houve uma mudança no quórum para isso. Porque antes era necessário 3/4 dos condôminos para votarem quanto à aplicação da multa do condômino antissocial. Agora vão ser 2/3, tanto para a aplicação da multa quanto para a possibilidade de exclusão. Exatamente. Né? Quanto para a possibilidade de exclusão. O perigo fica iminente. Exatamente. E um ponto interessante também que o projeto traz, ao menos curioso, é que se a gente vai falando de uma família, por exemplo, onde na família tenha um determinado membro que seja a pessoa que tem esse tipo de conduta, pode ser vetada somente a essa pessoa. A exclusão, seja ele o proprietário ou não. Exatamente. Né, que esteja ali morando. Senão, porque também com os pais idosos e um garoto que é mau elemento, ele ia botar em risco a moradia da família inteira, Exatamente. né? Então são coisas assim. E a família hoje está muito, inclusive, já puxando um novo gancho, né? A gente agora tem mais alguém participando efetivamente do seio familiar. Do seio familiar e tendo com isso direito à herança. Nós estamos falando também dos animais, né? Então, propriamente dito, né? Houve uma mudança, o projeto traz mudança em relação aos animais também. Isso aí. Bom, o projeto, na verdade, a ideia, né, do anteprojeto é que haja alguns artigos destinados diretamente à questão dos animais de estimação. Sim. Né? Que a gente sabe que hoje, pela própria dinamismo da sociedade, tem pessoas que tratam seus animais de estimação como membros da família, realmente. Sim. E, eventualmente, isso pode ter problemas jurídicos, seja a nível familiar, seja a nível sucessório. Né? Dessas questões. Tem gente que acha que, por exemplo, eu lembro quando aquela escritora Nélida Pinhon faleceu, saiu uma matéria, várias matérias falando que ela havia deixado a herança toda para os cachorros. E, na verdade, a gente sabe que não é isso que acontece, né? Sim. Ela deixou para uma pessoa física com a condição de cuidar dos cachorros
enquanto eles vivessem, para que outra pessoa pudesse receber herança. A gente sabe que isso não tem. Então, era uma certa insegurança jurídica com uma relação que evidentemente existe na vida real, não tem como a gente negar, que precisava realmente de uma maior regulação. Então, seguindo a linha de decisões judiciais que já vem acontecendo, mas não de legislação até então, a ideia é que os animais agora sejam efetivamente no Código Civil reconhecidos como seres sencientes, que eles sentem, que eles têm emoções, né? Evidentemente não humanas, mas como seres sencientes. E aí, com base nisso, evidentemente, não vai entrar nessa questão de família multiespécie, como algumas notícias veicularam anteriormente. Isso não vai existir. Esse termo família multiespécie não vai existir. Ele pode continuar existindo a nível popular, das pessoas conversarem, falarem disso. Mas, juridicamente, não vai existir família multiespécie. O que vai acontecer são possibilidades, por exemplo, de compartilhamento de despesas de animais de estimação de um casal quando ele se divorcia. Exatamente. Né? Que as pessoas falam... Você então vai dar alimentos para o cachorro. Exato, vai passar a ter agora então alimentos para o cachorro? Na prática, sim. Embora com outro termo. Outro termo. Outro termo. Sim, claro. Vai haver um compartilhamento de despesas daquele pet, mas que na prática você pode equiparar, fazer uma analogia, né? A questões de pensão e de guarda, por exemplo. Vai ter guarda do cachorro? Com esse nome, não. Vai ter custódia do cachorro. Com a divisão, período de convivência e tudo mais. Né? Porque, obviamente, guarda a gente só pode ter de ser humano. Mas pro povão não Mas vai ter na como prática, fazer. Vai se chamar dessa Falar forma. assim, eu tô entendi. pagando, Mas, exato. ela quer Tanto que eu de pague pensão. tanto de pensão pro cachorro, vai querer que eu dividir a guarda do cachorro. Né? Na prática vai ser isso aí, realmente vai acontecer. Hoje em dia ainda existe casos. O que acontece com o episódio da pandemia? Muitas pessoas ficaram muito sozinhas, isoladas dentro de casa e adquiriram muitos animais para poder de companheiros, né? E as pessoas se relacionaram muito. Crianças, por exemplo, que tinham problemas genéticos ou problemas neurológicos, que precisavam estar sempre trabalhando, exercitando, se relacionando com alguma coisa, então ganharam animais, bichos. Então, quer dizer, acabou acelerando. A pandemia acelerou uma série de coisas na vida das pessoas, né? A venda online, né? Foi uma coisa que disparou, né? As pessoas, a compra virtual foi uma coisa que disparou. E essa proximidade do homem com o animal, que o homem sempre gostou muito do cachorro, né? Sempre foi muito... Né? Uns gostam muito de cavalos, assim. Tem gente que gosta até de cobra dentro de casa, né? Mas o cachorro aproximou ainda mais para dentro do convívio familiar. E hoje em dia as pessoas têm realmente como se fosse da família mesmo, né? Às vezes trata melhor do que um membro da família, né? Exatamente. Às vezes você tem uma afetividade tão grande por aquele animal e você tem um tratamento com ele muito melhor, um convívio muito melhor do que, às vezes, até com um irmão, com Mas um porque primo. muitas vezes o cachorro merece realmente Merece esse tratamento realmente melhor do que o melhor. seu. Agora, o que me traz a minha mente, assim, é uma questão que até eu acho certo polêmica, e eu vou trazer aqui para os autores para poder transformar aqui o nosso debate. Porque nós temos realmente uma afetividade pelos animais, sobretudo por aquele animal que convive conosco. Só que nós não podemos esquecer que os animais, eles também são tratados de forma comercial. Nós temos que comer nossa proteína, temos que comer nossa carne vermelha, temos que comer nosso frango, nosso peixe. Então é preciso, dentro dessa legislação que vem a ser aplicada, diferenciar o tratamento afetivo entre o ser humano e o seu animal e o tratamento comercial. Sem dúvida. Nós vamos continuar tendo locais de abatedouro, nós vamos continuar tendo locais que vendem a carne do animal, locais que criam para o abate. Isso tem que continuar. A nossa sociedade é feita disso. Então, ao impor tal legislação, ela somente vem atribuída à afetividade do ser humano com o seu animal. Mas as relações comerciais permanecem. Sim, na verdade o objetivo aí é regular a questão dos animais domésticos, né? Dos animais de estimação, realmente. Tanto que o próprio termo, estimação, pelo que você tem, estima. Exato. Né? Então o objetivo é, de fato, separar isso aí, diferenciar, porque essas relações, o que tende a animais voltados à relação comercial, isso vai continuar existindo, não vai deixar, né? Até por isso tem que ter certo limite na legislação com o animal. É preciso você saber diferenciar de forma jurídica, você diferenciar o tratamento de um ser humano com o tratamento de um animal. Você não tem como comparar os dois e colocar os dois na mesma escala. Sim. É impossível fazer isso.
É porque cada centro, né, cada grupo de pessoas pensa de uma forma diferente. Né? A gente vê muito pela nossa ótica, né? Mas tem pessoas que comem gato. Eu já vi pessoas falar assim, a carne de gato é maravilhosa. Aí eu fico pensando, pai, como ser humano, né? Nós temos essa diferenciação, né? Na China, o pessoal come cachorro. Coreia do Norte, se não me engano, algum país asiático. E tem pessoas que, às vezes, num sítio, não sei o quê, tem um amor, o bode, o bezerro, Que é intocável. a ovelha, que é intocável para ele, que é, né? Até determinadas galinhas. Até determinadas galinhas, porque a criança, às vezes, vai para a escola, né? Eu já vi um caso que ganha um pintinho Sim, pra cuidar em casa. para cuidar em casa. Daqui a pouco é uma galinha pulando tudo, sujando tudo. Aí a mãe mata isso daí, bota, dá um jeito, acaba com isso. A criança tá no apego ali. O amor ao animal é uma questão assim, muito relacionamento, né? E aí é só a favor também de que seja incluído realmente. A gente precisa ter uma legislação para isso. Não, Porque tem que faz ter. parte, né, Faz do parte dia a do dia nosso da dia a vida. dia. Se o Código Civil que regula as nossas relações diárias, né, é onde tem que constar. De fato. Agora, em relação à família também, uma das coisas muito controversas que eu estou vendo, essas questões ligadas ao divórcio que caminham para uma possibilidade de que ela seja feita de forma extrajudicial, né? Porque, por exemplo, assim, eu já vi de forma assim, muito comum a esposa passar tanto constrangimento na audiência e que no final ela fala, doutor, larga ele, deixa ele levar tudo, eu quero ir embora. E se o juiz não está ali, às vezes, para impor uma determinada coisa, o Ministério Público não está ali para poder bater o martelo, a mulher coagida e constrangida, né, ela tende, muitas vezes, a abandonar tudo. E com essa tendência hoje de vir para dentro do cartório e fazer uma coisa que podemos chamar de amigável, que pode estar por trás disso uma face da coação, muito me preocupa. Além de achar que o cartório passa a ter um poder muito grande na sociedade e que pode, inclusive, afastar a presença do advogado. Porque cada cartório tem o seu advogado lá, né? Então, isso me preocupa. Você já conseguiu analisar por esse lado? A gente tem que também ponderar um determinado fenômeno, né? Que esse fenômeno da extrajudicialização, que já vem ocorrendo de forma gradativa e no anteprojeto não vai ser diferente, que vai ter também seu espaço. A gente tem que ver o lado positivo e o lado preocupante dessa questão. Positivamente, a ideia de se desburocratizar determinadas condutas, eu acho que é importante, até porque o mundo, né, vive num caminho cada vez mais rápido e a gente tem que dar ao menos às pessoas a opção de ter essa possibilidade de desburocratizar determinadas condutas. Acho que isso é salutar, acompanha a nossa rotina, o dinamismo da sociedade, está ok. O que não se pode é, sob esse pretexto, se atropelar determinadas questões que inevitavelmente precisam, seja da ponderação do juiz enquanto representante ali do Estado, e do Ministério Público enquanto fiscal da lei. Sim. Em determinados pontos, como, por exemplo, os que envolvem filhos menores de idade. Para começar, né? Dentre outros pontos. Sim. Então, penso eu que você dar realmente a opção, porque o divórcio extrajudicial, na verdade, ele já é regulado desde 2007, não é uma coisa de agora. Só que trazer outros pontos, a possibilidade de serem feitos no extrajudicial, é necessário. Porque isso vai ocorrer, então é melhor que você tenha uma regulação. Agora, é preciso ter atenção no seguinte. Beleza, mas vai poder ser feito o divórcio extrajudicial, ainda que com filhos menores. Existem situações hoje em dia que é permitido de acordo com decisões. De que forma que eles vão poder trazer isso para legislação agora? Porque a gente tem jurisprudência nesse sentido. Se a ideia é uniformizar, vai se uniformizar de que forma? Porque eu entendo, particularmente, como todas as questões positivas que eu vejo da reforma do Código, estou nem dizendo que essa é necessariamente uma negativa, mas uma que a gente tem que analisar com mais atenção. Com muita cautela. Com muita cautela. Porque eu penso o seguinte, se você tem uma criança menor, vamos imaginar um divórcio onde a relação acabou mal. E, eventualmente, isso a gente sabe que isso acontece. Quem advoga em vara de família. Muito comum. Quem advoga em vara de família sabe disso. As pessoas já estão, tanto um lado quanto o outro, vivendo talvez o momento mais frágil da sua vida. Elas não estão, por muitas vezes, compreendendo com seu raciocínio pleno determinadas situações pela vulnerabilidade que um momento como esse
infringe a todo mundo. E nisso daí, a própria pessoa envolvida emocionalmente, ela entende que é o fim de uma determinada vida que ela tinha. É o fim de um projeto. Mas não reconhece como se fosse o recomeço de outro projeto. Exatamente. Ela não entende como um recomeço. Exatamente. Ela entende como um fim, tudo acabou. Ela olha para trás e vê tudo destruído. Exato. Então, quer dizer, isso principalmente para a mãe que vê o filho, que o pai não vai estar tão presente mais naquele momento, ou que sofre todo tipo de preconceito da sociedade, né? E para ela é muito difícil. Então, para ela enxergar que aquilo dali é um recomeço é muito complicado. E naquele sentimento, muitas vezes, de dor e fragilidade, ela acaba abrindo mão dos próprios direitos. Nesse momento, o Ministério Público tem que estar sempre presente. Não, exato, mas se a gente pensar, justamente, se a gente pensar pelo princípio da autonomia da pessoa privada, se a gente estiver falando de 2 adultos maiores e capazes, ainda que tenha isso, Pode ok, ser. beleza, maiores. pode acontecer. Infelizmente, são coisas da vida. Pode ocorrer. Agora, o problema é infringir a crianças e adolescentes os resultados dessas vulnerabilidades. Nesse Exatamente. momento, né? Eles vão acabar sofrendo, vão acabar Esse é o ponto. recebendo ali. Então, é preciso ter cautela nisso aí. Porque eu acho, falando como advogado militante nessa área de família, eu acredito que a intervenção do Ministério Público é De suma fundamental. importância. De Em suma determinados importância. pontos. Então, beleza, vamos extrajudicializar? Sim. O quê? Até que ponto? Né? Acho que tudo que puder se desburocratizar sem minimizar direitos é positivo. É positivo. A gente só tem que ter cautela realmente nesse ponto aí. É óbvio, a presença do advogado vai continuar existindo? Vai. Tem que ter o advogado nesse ponto. Ou a defensoria, enfim, tem que ter um representante. Mas é não minimizar os efeitos que isso pode ter em crianças e adolescentes. Quando a gente fala que nas questões de direito de família, o melhor interesse da criança e do adolescente tem que ser protegido, a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não seja letra morta, seja só Sim, papel, exatamente. né? E que seja efetivamente cumprido na vida real. Os adultos conversam entre eles, né? Mas se não tiver alguém para olhar pelo menor de idade, infelizmente ele acaba sofrendo certos prejuízos. O que de fato me trouxe à baila esse assunto é que, por ser até um anteprojeto, nós ainda não temos ali uma proposta aberta para discussão ao público, já que foi feito de forma por meio de uma comissão, certo? Então, é difícil você ter acesso à forma como o texto será escrito. Tá? Eu cheguei a ver, sim, alguns relatos, né, alguns resumos, mas não o trecho específico de como será escrito. E, de fato, é preciso colocar limites nessa alteração. É muito comum que se tenha divórcios consensuais em que, nesse acordo, já é proposto ali diretamente a questão da guarda, da convivência, valor de pensão. Então, essa situação também será trazida para a questão extrajudicial ou seria somente em relação ao divórcio e à divisão e à partilha de bens? Tem que ser bem analisado. Entende? E aí faria a partilha de bens o divórcio de forma extrajudicial, mas teria que se judicializar em relação ao menor a questão sobre guarda, convivência. Eu acredito que o caminho vai ser por aí. Acredito que o caminho seja por Eu já esse vi o também. relatório final dos artigos, que vão ser, o Senado já disponibilizou isso para consulta pública, mas, eventualmente, tem alguns pontos, nesse e em alguns outros artigos. De um modo geral, o projeto é muito bom. O anteprojeto é muito bom. Mas, evidentemente, tem algumas coisas que ficaram abertas, digamos assim. Não é que ficaram abertos, porque nós, como advogados, fazemos criamos, uma análise. Nós criamos abertura onde não tinha. Ou isso. Entendeu? Essa faz parte. Agora, essa questão do Ministério Público, né, até na nossa área criminal, embora a gente também trabalhe bem menos com a área de família, mas atue mais com a área criminal, o poder do Ministério Público tem sido muito mitigado ultimamente, né? Inclusive, o STF está para ir a julgamento agora sobre o poder de investigação do Ministério Público. Se ele vai continuar podendo fazer investigação ou não, vai ter que ser ficar parado. Alguém tem que levar para ele. Entendeu? Então, quer dizer, a gente vê que está tendo uma mudança onde as funções do Ministério Público estão sendo colocadas de forma diminuta, né? O que a gente tem que tomar cuidado, porque, na verdade, ele é o grande representante da sociedade, embora quem faça o direito acontecer somos nós, operadores do direito, né? Mas
a balança, né, ela tem que balançar de forma equilibrada. Nem tanto para o advogado, nem tanto para o Ministério Público, né? Então, eu tenho visto o Ministério Público ter períodos aí de muita fragilidade e ter sua competência cada vez mais sendo diminuída, pelo menos caminhando para esse sentido. O afastamento do Ministério Público, principalmente das questões familiares, muito me preocupa. Muito me preocupa mesmo. Não sei se a visão dos doutores é a mesma coisa, entendeu? Isso é uma coisa que, embora a pessoa fale, tem que ter poucos processos, tem que diminuir a fila de processo, que também é uma coisa que também, porque é igual o cliente mais que me pergunta é assim, doutor, em quanto tempo o juiz vai responder? Doutor, quanto tempo dura meu processo? Doutor, eu ganho essa causa quando? Né? Por mais que seja claro, evidente o direito. A gente não tem condição de precisar quando vai terminar um processo hoje, né? A gente aprende no primeiro período da faculdade de Direito, né? Tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente. E eu acredito que uma efetividade maior da justiça, da palavra justiça, pelo menos se passa por aí. Passa por aí. E quando eu digo isso, todos nós enquanto operadores do direito. Juízes, advogados e promotores, dentre outros também. Você diminuir determinadas participações de atores fundamentais para aquele tipo de processo não é necessariamente resolver o processo. Né? Exatamente. Não é necessariamente. São pontos assim muito importantes, né? De fato, a gente consegue compreender, é nítido isso, que a reforma ela também tem esse lado de tentar, com essa desburocratização, desafogar o judiciário. De certa forma, nós vemos aí que essa ideia de trazer questões que antes eram judicializadas, trazer para que possa ser resolvido de forma judicial através de um cartório, tem esse intuito, tem esse interesse. No debate, inclusive, me chamou a atenção uma fala, não me recordo agora quem foi o responsável por essa fala, mas que um dos participantes, dos relatores da comissão, trouxe a seguinte indagação, de que era necessário averiguar o poder do cartório. Se um cartório não passaria a ter ali muitas instruções, muitos poderes, e de que forma isso afetaria o nosso ordenamento jurídico. Não só da questão de separação de bens, né, de divórcio, de questão de sucessórias, mas há também agora, o que já era previsto pelo nosso CNJ, mas agora virá a ser positivado, a questão do testamento de forma virtual. Então, é mais um poder, de todos esses que nós falamos, é mais um poder que o cartório terá de fazer agora um testamento de forma por videoconferência. Né? A pessoa que quer ali alterar, deixar seus bens, ela pode marcar uma reunião por meio do Zoom, por meio do Teams, com o tabelião e faz ali o seu termo de testamento. Então, cada vez mais eu percebo que o cartório ele passa a ter mais influência na nossa legislação, na nossa sociedade. Esse G1 que particularmente eu devo dizer a você que eu sou favorável. A questão de testamento, eu acho que isso, enquanto você está no exercício da sua autonomia privada querendo dispor, eu acho que é bacana. O que me preocupa é tudo, repito, assim, minha opinião pessoal, é o que envolve crianças e adolescentes. Sim. E isso é o que me preocupa. E idoso, né? E idoso também, vulneráveis de um modo geral. De um né? modo geral. Vulneráveis de um modo geral, pessoas, né, que eventualmente estejam numa curatela, né, numa tutela, vulneráveis de um modo geral. Agora, a gente também tem que reconhecer, né, como eu falei anteriormente, o lado positivo de se desburocratizar algumas coisas. A parte do testamento aí eu já sou favorável. Eu acho que a gente tem, até porque hoje, se você for, por exemplo, você vai ao cartório para fazer um testamento hoje. A depender da idade da pessoa que está querendo fazer a questão, eles obrigatoriamente filmam. Para ver que a pessoa estava ciente, de livre espontânea vontade, lúcida e tudo mais. Eu fiz isso agora há pouco tempo de um cliente já de mais de 80 anos para poder verificar que ele estava, o cartório filmou, gente, nem eles mesmos cuidam disso. Então, essa questão digital, tanto que a gente vai ter até agora o livro também de direito digital, ela vem realmente para facilitar e a gente não tem como ir contra isso aí. Mas, repito, vulneráveis não pode ter sua atenção suprimida por facilidades. Exatamente. E uma coisa também que me preocupa também, o presidente do tribunal dizer que não tem o menor interesse em fazer concurso público nem tão cedo. Que a tendência é enxugar, entendeu? É diminuir.
quantidade de servidores. Mas nós estamos com servidores sobrando, né? Não, Estamos com servidores sobrando. Está sobrando. Né? a tendência é não fazer concurso e que a questão agora é inteligência artificial trabalhando direto, né? E audiências online e assim sucessivamente. Isso, para mim, é péssimo, principalmente para a gente que atua na área criminal, né? A gente precisa Desse lado humano, né? desse lado Família humano, também. Família, né? Família também. Porque quando você olha ali, é muito fácil mentir olhando para a Sim. câmera, né? Questões cíveis, eu até admito que sou Contratos. favorável a depender de audiências virtuais. Agora, família e penal são onde você precisa de olho no olho. Precisa, né? Pra gente, pra mim ainda, que eu faço muito júri também, isso daí é inconcebível, né? A testemunha tem que estar ali, olhando ali, de olho no jurado. Então, quer dizer, muito me preocupa, né? Parece uma falta descompromissada com o verdadeiro objetivo da jurisdição e da justiça, que é o quê? Equilibrar a sociedade. É tipo, olha, a gente tem metas a bater, entendeu? Não importa. Vamos enterrar o processo, acabar com ele e vamos nos atropelos. Isso muito me preocupa. Né? Não sei se vocês compactuam do mesmo entendimento. São as vantagens e desvantagens da era moderna que nós vivemos, né? O nosso querido Alexandre de Moraes, até quando veio a participar da comissão... O seu querido Alexandre de Moraes. nosso querido Alexandre de Moraes, ele teve uma fala que até tirou risada das pessoas que acompanhavam o momento da comissão, que ele disse, o nosso código é de 2002. Naquela época, nós nem tínhamos redes sociais. Éramos felizes e não sabíamos. Naquele momento, todos deram risada com a palavra do doutor Alexandre. E, de fato, se você acompanhar o nosso código de 2002, que veio de um anteprojeto de 75. A gente só tinha o Orkut, né? Naquela época. Nem me recordo, não era da minha época, não. Que isso, É brincadeira. Era assim. É porque acredito eu que a internet de escada chegou na fase dos anos 2000, então essa fase de 2002 deveria ser a questão do Orkut. Que tinha era Hotmail. De fato. MSN naquela época, né? Dá até uma nostalgia aqui agora. Exatamente. Até tem um ditado que diz que todo mundo que teve Orkut certamente hoje tem problema de colágeno. Tem que fazer tratamento, entendeu? O pessoal fala isso. Os anos passam. Os anos passam para todo mundo, entendeu? Mas, voltando ao assunto, e de todo modo, é sim necessário que haja ali capítulos específicos para tratar dessa nossa era, dessa nossa nova era moderna. Os direitos digitais, eles precisam estar presentes. Nós tivemos recentemente a LGPD, que já foi um marco importante, né? O Marco Civil da Internet veio um pouco antes também ali da LGPD. Então, nós, de tempos em tempos, temos ali alterações legislativas para cobrir isso. E o Código Civil, que é o maior conjunto de leis, né, de artigos que nós temos na nossa legislação, não pode ser diferente. Tem também que se adequar e trazer ali partes que possam nos ensinar, não é isso? Porque as leis, elas estão ali para isso. As leis, elas estão para nos ensinar como sociedade. Se nós não tivéssemos uma sociedade de conflitos, nós não precisaríamos de leis. É verdade. Mas agora a gente vai ter um capítulo próprio para essa questão digital, né? Exatamente. Agora nós vamos ter o nosso código que até então se encerrava no livro de Direito das Sucessões, agora vai encerrar no livro de Direito Digital. A gente ganha mais um livro. E esse é um livro inteiramente novo, né? Não vai ser, na verdade, uma alteração, é um acréscimo ao Código Civil, necessário para a gente acompanhar outros países, né, do mundo que há muito tempo já vinham tratando disso, e é, sem dúvida, um reflexo da pandemia. Sim. Porque, como você mencionou, a pandemia acelerou determinadas questões, pelo menos a nível de Brasil, que em outros países já eram pacíficas, digamos assim, nesse sentido. Então, a gente vai ter agora um livro de direito digital, que, na verdade, é um livro conexo a todos os outros. A parte geral, a obrigações, a contratos, a responsabilidade civil, a família, sucessões, coisas, porque vai ter digital em todas essas questões. Verdade. Em todas essas questões. Um exemplo que a gente tem, ou dois que a gente poderia trazer aqui brevemente, é a questão da regulação da inteligência artificial, que se pretende, mas também, novamente, qual foi a ideia da comissão? Não fazer algo muito fechado, e sim algo de uma forma mais geral, que pudesse ser analisado caso a caso, mas com alguns princípios norteadores para a regulação da inteligência artificial. Que, inclusive, dentre uma das reuniões, a gente até observou eles mencionando que o que até levou a isso ser
mais amplamente discutido foi aquele comercial da Elis Regina, da inteligência artificial, cantando com a filha da Volkswagen. Sim, Aquele verdade. comercial, né? Porque fica aquele limite até quando a pessoa poderia, depois de morta, porque ali você tinha uma filha, ou seja, uma das sucessoras. Então, em tese, se autorizou, em tese, beleza, poderia ser feito. Mas e o direito da personalidade, que é intransferível? Sim. Depois que a pessoa falece. Então, abre-se esse debate aí. Poderia ter sido feito? Ela ia querer, de repente? Então, eles vão buscar tentar regular. O que é a nível, por exemplo, a nível de homenagem, ou a nível comercial, até que ponto vai o direito, se a pessoa já vai deixar isso de alguma forma. Regulação de redes sociais, quem vai ter acesso quando a pessoa falece? Porque tem redes que continuam monetizando após o falecimento da pessoa. Sim. Mas Né? tem também questões íntimas ali. E questões não íntimas. queira que sejam exploradas. Então você tem 2 pontos aí. O outro ponto é essa questão da herança digital. Então a ideia, na verdade, dentro do livro de digital, mas que também dialoga com sucessões, é você poder, de uma certa forma, dividir. Por exemplo, o que se configurar como patrimônio digital, que possa vir a ser explorado ainda depois do falecimento, monetizando e com os herdeiros legais recebendo. Mas as questões de furo íntimo que a pessoa em vida possa deixar, seja nas redes sociais, ou seja em testamento, vamos ver de que forma isso ainda não está claro de que forma vai ser feito, mas que a pessoa possa deixar indicando o que vai ser de acesso aos seus herdeiros e quem ainda por cima também, né? Não só o que, mas quem que vai poder ter acesso a essas questões íntimas das plataformas e de todas as questões digitais. O grande problema é quando a sua intimidade, por muitas vezes, ela também te gera lucros, também te gera valor monetários. É muito comum, depois de falecido, você ter livros bibliográficos que exploram diversas histórias, intimidades daquele falecido e você monetiza com aquilo. Vai ter que fazer de que forma? Como uma pessoa que é doadora de órgãos, então ela já deixa registrado em vida que ela vai doar órgãos. Então, essa situação de uma pessoa que vem a falecer e que ele tem um certo patrimônio, né? A sua vida tem uma vida pública de sucesso, e também vai ter que deixar isso, talvez por meio de um testamento, também tem que deixar isso em vida, se ela vai permitir que a sua imagem seja explorada. É uma situação que gera um debate. Para você ver, né? Você que está aí em casa agora nos vendo, né? Dê o like, né? Que a gente precisa muito do like de vocês. Compartilha, porque é uma chuva de informações, né? É uma quantidade de informações assim que a gente... Muito pouco tempo para a gente debruçar. A gente não está chegando aqui nem a 30% do que está chegando aqui. Vamos ter que fazer um outro episódio para poder detalhar um pouco mais. Mas é o momento de discutir. O momento é agora, né? Da pessoa, epa, por aí não. Por aqui sim, né? É o momento que a sociedade tem que se manifestar. Seja através dos seus representantes, né? No Congresso Nacional, seja através da sua entidade de classe, do seu órgão de classe, né? A gente tem que se posicionar de uma maneira assim, bem efetiva, porque vai, de certa forma, mexer na vida de todo mundo. Sim. Como o doutor Rafael aqui falou muito bem, o direito civil ele coordena você desde o momento que você vai comprar o seu pão de manhã. É fundamental para nosso convívio social, para nossa vida, para nossa sustentabilidade dentro da sociedade. Então, são coisas que vão vir para poder tentar ajustar alguns fatores. Agora, só espero que ele seja terminado, botado para coisa nessa década ainda, né? Pois é, né? Pois é. Porque nós estamos em 2024, ano de eleição, esquece. Não vai ser esse ano. Não vai ser esse ano. Pelo menos o meu chute seria esse. Não, e pelo menos a gente não vai ter uma eleição de presidente, né? Porque se entra um presidente ali, novos deputados estaduais, novos deputados, ela fala, epa, entendeu? Tudo Traz muda, para cá que eu quero mudar tudo de novo. Então, pelo menos, eu acredito que a gente deve estar trabalhando aí nos torcer para que não próximos fique 2 anos. engavetado como de 75, né? Que a gente possa ter aí uma votação mais rápida, que possa vir assim, inserido no nosso ordenamento jurídico da forma mais breve possível, até porque senão vai acontecer como de 2002, né? Já vai nascer velho, não é isso? Eu acho que o que vai impulsionar para ele andar mais rápido vai ser esse último livro, o Direito Eu Digital. tenho a mesma percepção.
que é o livro de direito digital, ele que é vai, o que vai impulsionar. falar assim, coloca logo isso daí, porque o negócio está ficando feio. É fake news, é uma série de coisas que está acontecendo. O próprio projeto começou, o anteprojeto começou com fake news essa discussão, né? Porque saiu em diversos, como a gente costuma dizer, dos tios do Zap, repassando informações, alguns outros determinados veículos, de que havia possibilidade de regulação de aborto, de famílias poligâmicas, de relações incestuosas, casamento com menor. E isso nunca foi sequer discutido nas reuniões da comissão, porque as reuniões sempre foram públicas. Sim, então, isso nunca sequer foi discutido. Então, você vê que o fenômeno contemporâneo das fake news, ele já teve dentro do próprio anteprojeto de lei. Para você ver. Então, eu acho que esse vai ser o carro-chefe, né? E com isso, ele não vai se prender muito tempo. Que as pessoas já estão saturadas com uma série de coisas e o próprio Congresso está sendo vítima dele. Então, eu acredito que ele deve ser o puxador. E até a nível de curiosidade, o livro de direito digital, nas reuniões entre eles mesmos, antes de chegar à aprovação de todos os livros, óbvio que houve divergências. Claro. Óbvio que houve divergências. O digital foi o que foi aprovado por unanimidade desde o início. Para você ver, né? Você vê da necessidade de regulação do tema. É o assunto da moda agora, né? Então não vai ter como deixar isso de fora do nosso ordenamento, de fato. A gente percebe que muitos dos assuntos, a nossa jurisprudência ela já adotava, certo? E nós estamos tendo agora a questão positiva, está sendo positivado, está sendo escrito. O nosso direito, o civil law, ele exige isso, né? É um direito que você é ordenado ali por meio das normas, né? Ordenado por meio da escrita, dos artigos, das leis. É diferente de outros modelos de legislação, como, por exemplo, o common law, que é muito comum nos países de língua inglesa, nos Estados Unidos, Inglaterra, em que se tem um pouco mais de discricionalidade. Então, a nossa legislação, ela exige isso, que seja positivado, que a gente tenha ali bonitinho em lei, é isso? É claro que as jurisprudências, elas são importantes, elas também nos norteiam, mas o nosso direito sempre foi assim, o direito anglo-saxão que exige que seja positivado. Lógico. E você veja, por exemplo, para trazer um outro exemplo, pegando o gancho do que o Rafael falou, nós temos hoje, quando a gente trata do assunto de reprodução humana assistida, a gente tem um artigo no Código Civil que menciona isso e que menciona, não regula. Quem regula hoje a reprodução humana assistida no Brasil é o Conselho Federal de Medicina, não é o Código Civil, por meio de uma resolução. Então, esse é um outro tema que faltava. E a gente sempre se perguntava, porque isso também interfere em diversos pontos. Sim, eu, como professor de família, sou o primeiro a dizer que cadê a regulação disso aí? Sim. Porque um Congresso até então silente sobre o tema, né? Deixando em cima do Conselho Federal de Medicina, óbvio, jurisprudência trazendo, mas não em norma, não legislação nesse sentido. Mas que país que pode se chamar de desenvolvido que não tem uma regulação sobre um tema que é importantíssimo, natural da vida? Né, do início da vida, do gerar. Então, isso interfere desde relações de parentesco até questões sucessórias. Totalmente. Né? Então, agora vai ter um capítulo voltado especificamente à questão da reprodução humana assistida. E eu penso que esse é um outro grande avanço também do projeto. Também acredito. É importante, muito importante. Bem, papo bom. A gente precisa agora pensar na parte 2. Pensar na mas parte por 2. hoje Você vê como que passou rápido, né? Agradecer, doutor, pela sua presença, ter aberto esse espaço aí na sua agenda aí. Bem, estamos sempre juntos, entendeu? Que deixe o seu último recado aí. Parabenizar pelo seu desempenho profissional, uma pessoa assim, muito benquista, né? Um trabalho tem sido muito importante. E uma coisa que eu digo, né? Eu também já fui professor universitário. Só que o meu horário era sexta-feira, de 8h20 a 10h40. Para você ver, né? Só ficavam, né? Pior do que isso, é só quarta-feira, na hora do jogo. Era o prime time, né? Eu sei. Tem que ser uma aula muito boa, um professor muito grato. Eu sei como é que é a luta de professor universitário e da responsabilidade que nós, como os professores, temos. Porque somos geradores de opiniões que vão mudar a sociedade. Todo o tempo aqui, o doutor falando da jurisprudência, que agora vai ser positivado. Quem faz a jurisprudência somos nós. Cabe a nós, advogados, operadores de direito, responsáveis pela mudança e o ajuste da legislação quando o Congresso Nacional erra.
porque a gente é frente da sociedade que está oprimida, que está sofrendo. Entendeu? Então, quero te parabenizar, já tive muito tempo nesse período dando aula, sei como é que é cansativo e nem sempre é reconhecido, né? Porque tem sempre aquele aluno de lá que está lá falando, não, doutor, com as teses dele, que é só dele. E a gente tem que formar opiniões e pior, né? A gente tem que formar pessoas que vão gerir a sociedade. Muito obrigado pela sua presença, doutor Rafael, seus últimos comentários, entendeu? E presta bem atenção, vai ter que voltar, né? Já sai daqui com compromisso, tem que voltar, entendeu? Parabenizar também a Ordem dos Advogados do Brasil pela sua escolha, lá na frente da ESA, o doutor Felipe Stefan, sempre muito bem consciente, né, dos direitos dos advogados, um excelente representante para a categoria, uma pessoa que eu admiro muito, e que pela escolha do seu nome, porque isso só engrandece a todos nós advogados aqui. Muito obrigado por tudo. Fique à vontade, doutor. Bom, eu queria me despedir, né, do nosso público, inicialmente agradecendo tanto ao doutor Glaidemir quanto ao doutor Rafael pelo convite, pela oportunidade de a gente estar aqui batendo esse papo, tentando buscar que fosse de uma forma leve, mas ao mesmo tempo informativa, né, para o nosso público, né, que fosse compreensível, né, para tanto os operadores do direito, mas para as pessoas que eventualmente não estão na nossa área, mas que serão impactadas pela reforma desse código. E acredito eu que, enquanto advogado, enquanto professor também, eu tenho a oportunidade, assim como outros colegas, mas falando da minha experiência pessoal, de poder fazer a minha parte na contribuição para uma sociedade mais justa, mais equânime, que a gente tenta colocar isso em prática no dia a dia, mas também transmitir isso aos nossos estudantes. E o reconhecimento é a verdadeira remuneração de um professor. Exatamente, tem que ser por aí. Sem sombra de dúvida. Eu não sou daqueles que acredito que magistério é sacerdócio, é profissão. Exatamente. Mas tem um plus porque o reconhecimento é a nossa verdadeira remuneração de um professor. Você saber que pôde participar ali da formação do seu aluno e que muitas das coisas que você falou vão acompanhá-lo ao longo da sua trajetória, realmente é algo que não tem preço, é indescritível. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a vocês a oportunidade, o convite da gente estar aqui debatendo. Estou à disposição, porque realmente a gente não tratou nem da metade dos temas. Foi só o chamar para conversar. Exatamente. Exatamente. E sigo aí à disposição para novos convites, novos bate-papos e parabéns a vocês pela iniciativa aqui do podcast. Doutor? De fato, não daria tempo para a gente vir a discutir tudo, né? Até porque também o doutor Saulo ia ficar um pouco enciumado, já que ele não pôde vir. Não pôde Nós não poderíamos esgotar aqui todos os assuntos sem a presença dele, porque eu tenho certeza que ele vai querer dar o pitaco dele aqui também. Claro. Não é mesmo? Doutor, eu agradeço muito a sua presença. Agradeço também ao doutor Glaidemir, que está sempre aqui compartilhando a mesa ao meu lado. O parabenizo pela profissão, o parabenizo pelo profissional que o doutor é. E claro, também pela sua contribuição aqui no nosso podcast de excelente qualidade, né? Altíssimo nível. Agradeço muito pelos comentários por ter citado o nosso convite. Chegou a hora de despedir, não é mesmo? E na medida em que o nosso anteprojeto for caminhando, quando ele de fato virar um projeto, quando ele de fato passar pelas demais comissões, quando ele de fato vier a ser votado, a gente está sempre acompanhando e qualquer novidade vamos trazer aqui o pessoal de casa para todo mundo ficar antenado. Eu sei que para quem é operador do direito, é muita informação para se acompanhar. Fica com dor de cabeça. Para quem trabalha com isso todos os dias, imagine para quem está em casa, que tem uma outra profissão que não tem nada a ver com direito, com acompanhamento da justiça brasileira. Então, de fato, a gente tenta aqui mastigar um pouco, né, entregar a informação para que todos possam participar, para que todos possam compartilhar aí os seus pensamentos. O doutor já pediu para seguir, compartilhar, ativar o sininho. Não paga nada. Não paga nada. Like lá. E quem quiser também, claro, pode deixar aqui nos nossos comentários, tá? A sua ideia, o que você pensa do que foi dito, sua sugestão, sua pergunta, sua dúvida, que a gente vai estar sempre tentando responder e passar aí a informação para você que está em casa. Então, meu muito obrigado e até a próxima, pessoal. Um abraço.